E aí eu lembro que uma amiga falou assim, você precisa criar um sobrenome mais chique, porque Silva é tão pobre. Meu nome é Suelen Silva e a minha profissão é biomédica, dermatofuncional e eu tenho uma especialização em medicina estética na área da saúde da pele. Timóteo, sou mãe de duas, Giovana e Sofia. Sou casada com Giovanni, parceirão. Na verdade, quando eu era criança, acho que eu não tinha determinado o que eu queria ser. Mas eu queria ser alguém que impactasse a vida das pessoas. E um segundo desejo que eu tinha quando eu era criança é de ter uma vida diferente da dos meus pais. No sentido de financeiro mesmo, sabe? Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Babá. Fui babá, né, com 9 anos de idade de um filho de uma vizinha. Porque meus pais sempre tiveram uma vida tranquila, mas eu queria comprar uma calça da Zump. Na época, eles me davam tudo, de comer, de vestir, a escola, mas meu pai não tinha condição de me dar uma calça da Zump. Então, se eu queria ter, eu tinha que fazer algo além. E com 9 anos de idade, era impossível fazer algo além e meus pais também não me deixavam. E aí chegou uma vizinha na cidade, no meu bairro, né, que a filha dela veio morar e a filha dela tinha uma condição financeira muito boa e ela queria alguém para olhar o filho. E eu falei, é a minha oportunidade de ter minha calça da Zump. E aí eu lembro que a minha mãe chegou para Aparecida, que era a vizinha, e falou assim, Aparecida, a Suelen ama criança, ela ama brincar, deixa ela cuidar do seu neto para sua nora ir pro salão, porque a nora era muito rica, né, muito assim, para ela ir pro salão, para ela fazer as coisas que ela quer. E aí eu fui ser babá dessa criança, o João Miguel. Ela veio de fora, né, dos Estados Unidos, ficou ali no Brasil 8 meses na casa da sogra e eu cuidei dessa criança, chegando da escola por 8 meses. Pra frente, eu vi que eu podia fazer mais. Com 13 anos, eu fui ser office girl, numa contabilidade que chama Soares e Cruz. E aí eu estudava de manhã, ia pra contabilidade, ser office girl, só que ali eu vi um nicho que corria nas minhas veias, o empreendedorismo. E aí, cada pessoa que eu entregava documento, que eu rodava aquela cidade toda entregando documento, Timóteo, nossa, eu rodava aquela cidade toda de bicicleta entregando documento. Eu falei, se eu vender alguma coisa e cada pessoa que eu entregar um documento eu oferecer, eu vou ficar rica. E aí, isso passou um ano, com 14 anos, eu chamei um tio meu e falei pra ele assim, me presta uma folha de talão de cheque. Ele falou, você tá ficando doido? Você tem 14 anos. Eu falei, não, eu vou comprar umas coisas pra me vender. E esse tio sempre acreditou em mim. Ele falou assim, você é diferente, você tem alguma coisa que é diferente, você não concorda com o normal. E aí ele falou, eu vou te emprestar. E aí ele me deu uma folha em branco, assinada, com cheque. Eu liguei pra uma tia que mora em BH. Ela me esperou em BH e eu fui na Galeria do Ouvidor e montei um monstruário de semijoia. E ali, todo mundo que eu entregava documento da contabilidade, eu vendia semijoia. E eu comecei a ganhar muito dinheiro. Muito além do que eu ganhava como office girl. E eu falei, nossa, eu já fiz a minha clientela, né? E aí eu me desliguei e esse tio meu tinha um depósito de material de construção. E ele via isso arder. Ele falou assim, eu preciso que você seja minha gerente. Com 15 para 16 anos, eu fui ser gerente da loja dele de material de construção, mas eu continuava vendendo as semijoias. E dali eu comecei a fazer os monstruários e falei, eu não vou mais vender semijoia, eu vou colocar pessoas para vender para mim. Coloquei minha irmã para vender, coloquei minha prima para vender. E aí as pessoas foram surgindo. Com 16 anos eu tive a minha primeira empresa, que era Tudo Joias, folheados. E aí a Tudo Joias, eu montava os monstruários, as pessoas vinham, pegavam os monstruários, vendiam, e elas ganhavam 30% de comissão, e a empresa foi crescendo, e eu consegui pagar minha faculdade, e consegui praticamente pagar minha festa de casamento, porque eu sabia que os meus pais não tinham condição de me dar a festa que eu queria de casamento, e aí esse lado empreendedor meu foi aguçando muito. Só que eu via que através das semijoias eu conseguia despertar algo nas pessoas, como autoestima, como empoderamento feminino, mas eu via que elas tinham algo a mais, que elas sempre reclamavam, andavam muito maquiadas, e eu olhava para aquilo e falava assim, eu preciso fazer algo além para essas mulheres. Foi aonde foi a minha escolha pelo lado da estética, por estudar estética. Só que antes mesmo de começar a estudar estética e fazer a faculdade de biomedicina,
eu comecei como esteticista. Porque na época não precisava de faculdades, né? E eu falava assim, eu preciso ver se é realmente isso que eu quero. E eu sempre fui assim, eu preciso ver se eu quero, se eu gostei, então eu vou investir. Vou dar o meu sangue por isso, porque realmente é o que eu quero. Então eu nunca fui de ir e pagar pra ver e depois continuar. Se der certo, deu. Primeiro eu olhava o ambiente, via se era o que eu queria e depois dava o meu sangue, como eu dou até hoje pelo que eu faço, né? E ali eu me encontrei. Fiz um curso de drenagem facial, drenagem corporal e comecei com drenagem como esteticista. E ali eu fui só me apaixonando pelo cuidado, por tocar, por sentir, por ouvir, por entender o que eu conseguia proporcionar, né, por aquelas mulheres e homens que eu atendia. E eu falava, eu tenho que ser cada vez melhor nisso. Eu comecei como Suelen Silva, que era o meu sobrenome. E aí eu lembro que uma amiga falou assim, você precisa criar um sobrenome mais chique, porque Silva é tão pobre. Silva é um sobrenome pobre. Eu falei, mas é o meu sobrenome. E eu vim de uma família simples mesmo. E aí comecei como Suelen Silva, no fundo de uma academia, onde eu pedi uma oportunidade. Giovanni sempre me falou uma coisa, amor, não é sobre o seu perfeito, mas é sobre o seu melhor. Toda vez que você dá o seu melhor, Suelen, vai, flui e não precisa ser perfeito. Desde o início, desde o namoro, ele sempre foi um namorado muito parceiro, um marido muito parceiro, um pai muito parceiro. E uma grande dificuldade quando tudo começou, principalmente pelo nome. A gente só teve um problema até hoje de tudo, foi em relação ao nome quando eu comecei, que eu coloquei Suelen Silva. E ele queria que eu tivesse colocado Suelen Machado, que era o sobrenome dele. Mas eu vou falar isso aqui porque é algo muito pessoal, mas enfim, mas faz parte da minha vida. E o Giovanni, ele é de uma família que tem uma condição financeira muito boa, diferente da minha. E eu sempre fui uma pessoa orgulhosa nesse sentido. Mas eu entendo que esse orgulho é um orgulho bom. E eu falei para ele assim, eu preciso crescer com o meu nome. Eu não posso me apoiar no seu sobrenome para poder crescer. Porque a sua família já tem um nome, a sua família já é conhecida. Ninguém me conhece em Ipatinga. Por mais que são cidades próximas, mas eu sabia que lá na frente, se eu tivesse tomado essa decisão, eu não iria ter, talvez eu iria ter comigo assim, será que foi eu mesma que fiz isso? Então eu sempre pedi para ele, eu falei, me deixa crescer com o meu sobrenome, sem ninguém me conhecer, sem ninguém saber nada de mim. E me deixa subir o meu degrauzinho devagar. Aí ele entendeu. Eu acho que tudo quando é explicado, tudo quando é falado, quando é colocado as claras na mesa, no futuro a gente não tem problemas. Então hoje é até o contrário, porque antes quando eu casei com ele, tudo, Sueli, mulher do Giovanni e tal. Hoje é diferente. Então hoje a gente já sai e ele fala assim, ninguém me conhece mais, né? Hoje eu sou o marido da Sueli, né, amor? Porque ninguém me conhece mais. Mas ele fala com orgulho, eu vejo que ele fala com orgulho. E eu falo pra ele assim, você é responsável por isso. E eu sempre dou um mérito pra ele, sabe? Eu acho que o casamento é isso, né? A esposa, não tem quem é o melhor e quem é o pior. A gente é parceiro. Então, assim, se eu estou onde eu estou hoje, ele foi uma peça fundamental. Se ele está onde ele está hoje, eu fui uma peça fundamental na vida dele. Se as nossas filhas hoje são conduzidas no caminho que elas estão, não é porque ele é um pai melhor que eu sou uma mãe melhor. É porque nós somos pais melhores juntos. Então, acho que o sucesso de um casamento e o sucesso de uma vida profissional é quem está do seu lado. Não é só sobre mérito seu. A questão de inferioridade, eu acho que ela sempre, desde a minha infância, ela sempre esteve comigo no sentido de me comparar fisicamente. Hoje não mais. Hoje eu falo isso com muito orgulho porque é uma superação. Mas eu sempre fui aquela mais feinha, aquela mais gordinha, aquela que as pessoas olhavam e falavam assim, a Suelen tem algo, ela luta, mas eu acho que ela não vai conseguir chegar onde ela quer. Então, assim, isso eu cresci com isso. Sempre querendo mostrar e provar que eu poderia ir além. E chegou uma fase da minha vida que eu falei, eu não preciso provar isso pra ninguém. Eu preciso provar isso pra mim.
que eu consigo, que eu posso. Se é alguém que eu tenho que surpreender, se é alguém que eu tenho que ser cada vez melhor e que eu tenho que competir, é comigo mesmo. E aí, quando eu comecei essa competição comigo mesma, eu mesma passei a ser a minha concorrente, passei a ser o meu alvo do que eu poderia ser melhor, as coisas começaram a andar. Só que antes disso, eu já tinha feito um leque de pessoas onde eu visitava. Então, eu sempre fui daquelas que marcava consulta com o médico e quando eu chegava lá, ele falava que eu posso te ajudar. Eu falei, não, eu marquei o horário, eu paguei a consulta porque eu preciso te apresentar o meu trabalho. Eu não precisava pagar por isso. Não precisava, porque não consegue horário. A secretária não facilita, então eu paguei a consulta para te apresentar. Por exemplo, quando os médicos que eu queria como parceiro, na época, eu tinha também uma reconstrução de areola mamilar. E aí eu fui para a Universidade de Barretos, para um campus em Barretos, onde tem reconstrução de peles, de feridos, de queimados. Quando eu cheguei com essa formação, o primeiro médico que eu procurei foi o Dr. Fernando Ferrer. E aí, quando eu cheguei pro Fernando, falei, doutor Fernando, eu tenho isso, eu trouxe isso para Ipatinga, não tem. Eu fiz a minha... Quando eu falei para ele que eu estive em Barretos, né, no Hospital de Reconstrução de Peles, de pessoas feridas, queimadas, ele falou assim, você tem além, você vai além. Eu vou te indicar todo mundo. Então, ele foi a primeira pessoa, depois de muitos nãos, que me deu um sim. E aí, o doutor Fernando, ele é muito empolgado, ele falou assim, não, eu vou te apresentar pro fulano, eu vou te apresentar pro ciclano, todo mundo precisa te conhecer, precisa saber quem é você, que o seu trabalho é muito lindo. E eu já trabalhava também com a parte facial. E eu falei, não, então eu preciso de parceiros dermatologistas também. Então, eu comecei a visitar os dermatologistas, mostrando o que eu fazia, comecei a visitar os endocrinologistas, porque para tratar da pele, eu sempre tratei meu paciente em out, dentro e fora, como um todo. Se ele não tem uma alimentação boa, eu preciso de um endócrino, de um nutrólogo, de um nutricionista. Então, todo mundo que acrescentava nessa questão clínica do geral do paciente, eu comecei a visitar. Até clínico geral eu visitei. E aí as minhas amigas falavam assim, mas eu não entendo por que você visita clínico geral. Eu falei, porque tem aquele paciente que não tem condição de ir no endócrino, de ir num dermato, e ele vai procurar o clínico geral. Então eu quero atender esse paciente também. Então, quando eu resolvi abrir a Plenitude, essas pessoas que eu visitei e que passaram a ser meus admiradores, falaram pra mim assim, o dia que você abrir a sua clínica, você me chama que eu vou atender lá. E isso foi me dando credibilidade pra mim mesmo, falar assim, não, eu posso abrir, eu tenho pessoas para vir comigo. Então, quando eu resolvi abrir a Plenitude, é porque eu realmente já não conseguia mais sozinha. Humanamente era impossível eu dar continuidade a tudo que estava na minha cabeça, os meus sonhos, os meus projetos sozinha. O nome Plenitude, ele veio mesmo da minha fé, do meu relacionamento mesmo com Deus, sabe? Essa vida plena, essa pessoa plena, não só no sentido face, pele, beleza, porque eu falo que isso é o de menos. Quando o meu paciente entra aqui para dentro da empresa, ele passa da porta para dentro, é realmente essa plenitude que a gente deseja para todos os nossos pacientes. A plenitude aparente, a plenitude mental, a plenitude com consciência, em todos os sentidos. E elas falam isso, nossa, aqui chama plenitude porque a gente sai plena mesmo. Mas não é esse plena de beleza. Eu falo que a gente entrega muito além da estética, né? Nós salvamos realmente vidas. Então, por isso, não Plenitude. Hoje, onde é a sede Plenitude, essa casa, o Giovanni, meu marido, foi criado aqui nessa casa. Foi nascido e criado aqui. E aí, quando os meu sogro e minha sogra mudaram, a gente veio para essa casa. E eu morei aqui também. E Giovanni e Sofia passaram 2 anos, 3 anos da infância delas aqui, nessa casa. E aí, passou o tempo, a gente foi pro apartamento e meu sogro alugou a casa. E era uma clínica de fisioterapia aqui, onde hoje é a Plenitude. Quando eu saí de onde eu estava, que eu atendia no fundo de uma academia, pagando 30% de comissão, e chegou uma hora que o valor que eu pagava, dava para eu ter uma clínica enorme e tudo. O que aconteceu? Eu ainda tive medo.
eu ainda tive medo de começar e não conseguir. De me expor e me frustrar. E aí eu chamei a fisioterapeuta, que era a inclina aqui, né, do meu sogro, mas da minha sogra, e falei com ela assim, me cede uma sala. Ela falou, Suelen, você pode pegar a clínica toda. Eu tô vendendo a clínica, eu falei, eu não quero. Me cede uma sala, eu te pago o aluguel dessa sala. E aí ela me cedeu uma sala, eu passei a ser inquilina da inclina do meu sogro e reformei a sala toda. E ali eu comecei a atender na minha sala, aqui dentro de onde hoje é a estrutura Plenitude. Nesse momento, eu sempre tive visão de empreendedorismo. Eu praticamente comecei a tomar conta da clínica dela. Eu ajustava as agendas, eu pedi para ela mudar a secretária, eu contratei uma pessoa para trabalhar comigo dentro do meu consultório e essa pessoa já comandava a recepção lá fora. Então chegou um momento que ela chegou para mim e falou para mim assim, mesmo você não querendo, a clínica é sua. Você me paga aluguel, mas você transformou isso aqui de um jeito que eu não consigo dar continuidade mais. Ou você assume isso ou eu vou fechar. Mas ela falou assim, isso é muito bom, porque você fez coisas que eu jamais faria. Ela falou, eu te vendo. Aí foi o momento que ela me vendeu, eu assumi e dei um 360 graus em tudo. Aí o nome Plenitude e tudo. Eu vi na internet uma brecha para que eu pudesse colocar minha boca no mundo e falar do que eu pensava. E falar como eu fazia. E falar por que eu não seguia o mesmo raciocínio. Por que eu não fazia igual. E isso realmente, a princípio, foi algo muito difícil. Porque quando você se posiciona em relação ao que você acredita, você também vai atrair pessoas que acreditam no que você acredita, e isso é muito bom, mas também vai atrair pessoas que não acreditam e que vão te discriminar e que vão te criticar. Dizer que eu não tive medo sim de usar a internet ao meu favor. A palavra hidroquinona, no início, eu nem usava, eu falava assim, ácido tóxico, porque eu tinha medo de falar a palavra, o nome, e aí os médicos ou a indústria farmacêutica virem em cima de mim. Mas foi o que aconteceu. E eu falava ácidos tóxicos. Então, querendo ou não, eu ainda me cercava por medo. Mas a partir de um momento eu falei assim, eu preciso realmente falar do que eu acredito. Em relação a um dos meus tratamentos, né, que é os que encontram o melasma, quando eu falei a palavra hidroquinona, eu tive muitos problemas. A indústria farmacêutica veio em cima de mim, falou que eu falava assim, quem sou eu na fila do pão para atrapalhar uma rede de farmácias na minha cidade? Quem sou eu na fila do pão? Eu tô aqui usando a minha rede social, simplesmente falando que eu não gosto, que eu não indico, que eu não recomendo que use esse ácido. E aí uma grande empresa farmacêutica da cidade vem e me faz uma proposta contra, pedindo para eu falar bem, para eu falar a favor. Aí eu falei, não, realmente eu tô incomodando. Eu acho que eu tive a percepção de que realmente eu estava influenciando muito as pessoas em relação ao direct. Porque às vezes a gente posta alguma coisa na rede social e o número de curtida chega lá, 100, 300, 1000, 3.000, e eu tenho 100 mil seguidores. Mas eu tenho 3.000 curtidas. É pouco em relação ao número de seguidores. Mas o meu parâmetro é o direct. Meu parâmetro não é o número de curtidas, meu parâmetro não é o número de comentários, meu parâmetro é o direct. Porque tem pessoas que têm receio de mandar o comentário lá no feed e te chamam no direct. Então, o meu start foi o meu direct. Porque antes eu parava ali 5 minutinhos, respondi meu direct, depois começou a me demandar 30 minutos, depois começou a me demandar 1h30, hoje me demanda 5 horas para responder o direct, mais de 450 mensagens eu recebo por dia. O meu maior critério celular é foto. É o iPhone 13, vai lançar o 14, agora em outubro, e eu já encomendei, porque as minhas fotos precisam, apesar de que as minhas fotos de antes e depois de paciente, a gente usa o 7, porque não tem filtro, não tem glow, então a gente mostra a realidade. Mas para os stories, para trabalhar, eu preciso dessa tecnologia, né, de uma câmera boa. Harvard realmente não estava nem nos meus melhores sonhos. Eu
Eu nunca imaginei receber esse convite e as coisas que aconteceram lá ainda nem divulguei, né? Posso falar aqui, mas é uma coisa que realmente quando eu pisei lá, na verdade, quando eles me mandaram o convite, eu achei que fosse uma pegadinha. Eu falei, estão brincando comigo, né? Isso são os críticos, são as pessoas que me apontam, né? Brincando comigo. E aí eu tive uma ponte, que essa ponte me ligou e falou pra mim assim, Suelen, vai acontecer, você vai querer ou não vai querer? Aí eu falei, mas você tá sabendo? Ela falou, eu também fui convidada e vai acontecer e tudo, e o seu nome foi sugerido. Aí eu falei, eu vou. Esse evento era um evento tanto para brasileiros, né, doutores brasileiros, mas para o mundo. Então tinham doutores brasileiros, tinham doutores africanos, tinham doutores franceses, tinha doutores da Alemanha. Então, assim, foi um evento realmente para doutores da base da medicina estética. O que tinha de novo na medicina estética? O que tinha para se mostrar para o mundo de medicina estética? A gente tinha todo um parâmetro, né, para instalar uma postura, uma exigência. Uma das exigências era não estar com o cabelo, muita coisa no cabelo, não podia estar muito maquiada, os pés tampados, vestimento, então assim, um padrão muito alto de exigência. E de slides e de aula. E eu falei, e o que vocês querem de mim? É justamente pelo que eu me posicionei. Pele. A gente quer que você fale de algo que ninguém está se atentando mais. A gente quer que você fale daquilo que você fala com muito amor, daquilo que você defende com unhas e dentes, que é a pele. Especificamente o que eu faço com melasma. Como eu consigo os resultados que eu tenho com melasma. E por que da minha paixão por pele, que é um mercado que eles querem aflorar novamente e que os profissionais estão deixando para trás. E aí, um posicionamento meu foi: a harmonização começa na pele. É Harvard, você está em Harvard, você está falando com pessoas do mundo, você conversa com pessoas que você acha que é a pessoa que não tem nada a ver. Quando eu fui descobrir, era o reitor de Cambridge. Diante disso, surgiram outras propostas. Eu sempre falo que, diante de tudo que eu viajo, que eu faço, desde que seja uma viagem de férias, de família, ou uma conversa num barzinho, ou estando em Harvard, o network, ele é o mais importante. E no network, o grande segredo é você ser você. Simplesmente você ser você. Esse é o maior diferencial. O meu maior network lá em Harvard foi um convite que eu tive para voltar para novembro. E simplesmente porque eu juntei o lixo. Só. Nós estávamos numa sala grande, né, de dissecação de cadáveres. E nessa sala tinha vários doutores e tudo, e ninguém sabe quem é ninguém, né? Nos Estados Unidos é muito assim, eles não querem saber quem que você é, o que você faz, diferente do Brasil. E no final, eu vi que eles começaram a juntar o lixo, né, da dissecação, do dia inteiro de trabalho, e eu comecei a fazer igual, juntar o lixo. Comecei a juntar o lixo e alguns amigos foram embora, alguns colegas foram embora, largaram aquilo lá, e chegou uma moça pra mim e falou pra mim assim: você não precisa juntar o lixo, deixa que eles juntam. Aí eu falei pra ela assim: não, tá todo mundo juntando, eles estão juntando, não custa nada eu ajudar, eu vou ajudar. Falei com ela: minha filha, na minha clínica, se faltar copeira, sou eu que varro. Se faltar copeira, eu junto o lixo, eu varro, eu passo o pano, minha clínica tem que estar linda, não importa os bastidores. O palco tem que estar pronto para quando o cliente chegar, então isso pra mim não é problema. Ela olhou, achou estranho, juntei tudo e fui pra casa, o dia passou. No outro dia eu recebo uma ligação. Essa moça, ela é brasileira, ela é secretária lá, ela me ligou e falou assim: doutora Suelen, então, eu queria fazer um convite para a senhora, se a senhora tem interesse em estar com a gente em novembro, em uma semana, acompanhando as tecnologias, as inovações, nas maiores clínicas, mas eu preciso de você uma semana. Eu falei: mas por que eu? Ela: porque a senhora juntou o lixo. Eu falei: mas porque eu juntei o lixo?
Ela falou, vou te explicar melhor. O que acontece? Hoje, aqui, as redes, né, das nossas faculdades, nós não escolhemos os melhores, eles não passam por um teste de seleção, eles não fazem teste, não são aprovados, nada. A gente olha o comportamento. Aquela pessoa que tem disposição, que tem disponibilidade de ajudar, de servir e que não reclama, que não queixa, são os nossos maiores cases de sucesso. Então, quando a gente chama para o Fellow, os profissionais, eles passam uma semana. E nessa uma semana, às vezes você não tem horário de comer, às vezes você não tem horário de nada. Você está ali em função do estudo, em função de aprender, em função de se dedicar e de se doar à ciência. Você tem um perfil. Porque quando a gente, mesmo que cobre o mais caro possível, e a gente não entrega o lanchinho que a pessoa estava esperando, ela sai reclamando. Mas a gente quer esse perfil. Então, você não precisa de teste, você não precisa de uma avaliação, não precisa de passar por um processo seletivo. A sua atitude mostra que você tem o perfil do Fellow. Quando eu conheci vocês, vi que vocês faziam muito evento e tudo, eu falei, nossa, que bacana, né? Acho que são os primeiros aqui na cidade, porque a gente não vê isso. Eu vejo isso muito, essa questão do marketing e tudo, e eles estão chegando aqui, eles são os primeiros. Eu preciso deles comigo. Só que antes de eu procurar vocês, eu vi que vocês estavam fazendo um trabalho para uma empresa que trabalha com a mesma prestação de serviço que eu. Falei, nossa, eu queria tanto eles, mas eles já estão fazendo um trabalho para uma clínica que presta os mesmos serviços que eu. Então, deixa eu procurar outros. E aí passou, e aí eu vi que com o tempo vocês não estavam falando mais, não estavam postando mais. Eu falei, já deve ter encerrado o ciclo, né? Porque eu sei que o marketing, às vezes você fica muito tempo com o marketing, ou ele tem ciclos dependendo do que a empresa quer. Nós temos esse ciclo, encerramos, vamos passar para esse, encerramos. E aí o Giovanni falou para mim assim, amor, eu preciso fazer algo que eu preciso entender os bastidores disso, até pra gente delegar. E nós somos muito assim. Quando a gente vai contratar e a gente quer algo diferente na clínica, a gente procura estudar, entender, pra gente contratar. Não pra gente executar que a gente não dá conta, mas pra gente poder cobrar. Então eu acho que tudo que você tem que cobrar o outro, você precisa entender dos desafios, da demanda, do tempo desta pessoa também e do trabalho. Pelo menos saber um pouco da essência para poder cobrar. E eu já muito assim, deixa eu entender um pouco mais disso, porque pra gente poder contratar e eu saber entender até o que eu quero. E aí o Giovanni se encantou, aí ele falou assim, olha, eu fiz o curso, o Jober, mas a Eliane, eles são muito bacana e o que eles fazem, Sueli, a gente consegue fazer? Consegue, mas não com a excelência deles, não com eles são os caras, então a gente precisa deles. Eu falei, se eles são os caras, então a gente tem que ter os caras com a gente, tem que ter os melhores. Minha rede de pessoas, ela começou com os pacientes que querem o meu serviço. Só que hoje minha rede de pessoas, ela já é profissionais que se inspiram em mim e querem chegar e querem saber como, quando, onde, a hora que tomar a decisão. Por exemplo, essa semana eu recebi uma mensagem de uma médica em BH que falou pra mim assim, Sueli, eu queria uma indicação sua, queria ouvir sua opinião. Eu estou para montar a minha clínica e eu tenho a proposta de montar numa loja baixo, onde todo mundo passa e vê, e um prédio. Na loja baixa, ela é mais cara, mas eu vou ter mais visibilidade. E no prédio é mais barato, mas eu vou ter menos visibilidade. Se fosse você, o que você faria? Eu falei para ela assim, olha, a loja baixa, a loja alta, você lá na China, se você for a melhor no que você faz, se você acreditar, não tem limites. Não é a loja baixa que vai te trazer cliente. Aonde você tiver, os pacientes vão. Porque eu tenho paciente de São Paulo, eu tenho paciente que vem dos Estados Unidos, eu tenho paciente que vem da Bahia e vem para Ipatinga. E eu tô em Ipatinga, olha a distância. E se tornou mais difícil, porque hoje eu tenho que falar tanto da parte minha operacional, tenho que falar tanto da parte Sueli empresária, tenho que falar tanto da parte Sueli como ensina, né, para os alunos. E além disso, o meu lifestyle. As pessoas querem saber como que eu sou como mãe, como que eu sou como esposa, as músicas que eu escuto, né? Qual religião eu frequento. Pele de Divas veio de uma noite
Lá em casa a gente tem muito costume de deitar todo mundo na cama junto, assistir filme, ficar lá conversando. Então Pele de Divas veio de uma noite em casa, eu, Giovanni e as nossas 2 filhas brincando, conversando, falando coisas aleatórias. E eu falei, gente, eu preciso criar um nome, assim, pra me chamar as pessoas, pra eu acordar de manhã e falar bom dia, gente, mas eu acho tão feio, bom dia, gente. E a gente conversando numa noite, nós 4, a Sofia falou, mãe, por que você chama Divas? Aí a Giovana falou assim, ah não, mãe, Skin Divas. Aí o Giovanni falou assim, ah não gente, Skin Divas não, tipo assim, uma conversa aleatória, do nada, Skin Divas não, porque a gente não, nós somos inglês, não somos americanos, não tem que falar inglês. Aí eu falei, ah, então Pele de Divas. Aí a Giovana, ah não, é Pele de Divas não. Eu falei, ah, amanhã eu vou acordar e vou chamar Pele de Divas. E aí eu vejo, depois da manhã também. Aí tipo isso. Aí eu acordei de manhã e falei, bom dia, Pele de Divas. Aí o primeiro comentário da minha filha, da Giovana, mãe, pelo amor de Deus, tá brega demais, tá feio demais. Aí eu falei, ai, Giovana, mas lembra, e eu sempre ensino pra ela sobre constância, né? Eu falo pra elas, quando a gente sabe que uma coisa deu errado, quando a gente teve constância, não é fazer e desistir. Então, lá em casa e aqui na clínica também, os funcionários, a gente pega muito no pé. Constância. Você começou a fazer bem hoje, mas hoje você já não fez. Então, manter a constância. Constância. Falei, Giovana, eu ainda não posso falar que tá feio, que tá brega. Porque eu fiz um dia. Aí, no outro dia, ela, não, mãe, pelo amor de Deus. Eu falei, constância. Aí ela, tá bom, mãe, constância. Com 15 dias, eu tive meu primeiro feedback. Que uma paciente chegou e falou comigo assim, eu cheguei, recebi, e ela falou assim, bom dia, Pele de Divas. Eu falei, vai pegar. Aí eu tive meu resultado da minha constância. Na verdade, uma frase não, mas algo que reflete muito, que na verdade vai resumir em 3 frases. Se você não quer ser criticado, não faça nada, não diga nada e não seja nada. Só tem uma forma de não receber críticas. Não fazendo, não falando e não sendo. Eu sou Suelen Silva e essa história é a minha rede de pessoas.